Sabe aquele momento que você está indo super bem nos estudos, rotina funcionando, tudo certinho, e aí do nada acontece alguma coisa e tudo desmorona? Pode ser algo pequeno, a internet caiu, o vizinho começou uma obra, sua mãe te chamou 5 vezes, ou pode ser algo grande, alguém da família que adoeceu, você perdeu o emprego, um luto, uma crise pesada, uma doença grave, e aí você olha para o cronograma todo bonitinho que você fez, para aquele planner que você comprou cheio de esperança e pensa, ferrou, perdi o ritmo, já era. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre como proteger sua rotina sem ser rígido demais, sobre procrastinação, sobre dizer não e sobre aquela mentira que a gente conta para si mesmo de que falta disciplina. Antes de tudo, vamos falar de rotina. Muita gente odeia essa palavra, acha que rotina é sinônimo de tédio, de vida sem graça. Mas a real mesmo, a rotina é a sua âncora. Pensa comigo, não tem coisa melhor do que acordar e saber exatamente o que você vai estudar hoje? Não precisa decidir do zero, não precisa gastar energia pensando: será que eu começo por português? O direito constitucional. Você já sabe, você confia no sistema. Isso, gente, ela te traz uma paz, isso traz segurança. E num mundo que fica o tempo todo puxando o nosso tapete, notificação no celular, mensagem, previsto. Ter essa âncora é o que separa quem avança de quem fica ali patinando, sabe? Agora, uma coisa importante: a rotina ela só funciona se você conseguir manter ela. E é aí que mora o problema. Levanta a mão aí quem já fez isso. Comprou um caderno novo, lindo, todo motivado, pensando: dessa vez vai. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou me organizar de verdade. Já comprei todo o material que eu preciso. Aí passou 2 dias fazendo fichamento com 4 cores diferentes, até que descobri um método novo no YouTube, ou um aplicativo aqui no celular revolucionário, ou um curso que promete fazer você estudar 12 horas por dia sem cansar. E aí você largou tudo para começar de novo. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já fui essa pessoa, né? Eu sei como que é essa empolgação de início, ai, vamos organizar o ambiente, vamos comprar os materiais. Mas sabe qual que é a verdade? A gente não precisa realmente de um método perfeito. A gente precisa de um método que a gente use de verdade. Pode ser papel e caneta, entende? Porque assim, ó, o melhor cronograma do mundo não vai servir para nada se você não segue. Agora vamos falar do elefante na sua sala, a procrastinação. Todo mundo fala que procrastinação é falta de disciplina, é falta de força de vontade, preguiça, e a gente se sente um lixo, na verdade, por não conseguir simplesmente sentar e estudar. Mas eu aprendi uma coisa que mudou muito essa minha perspectiva disso. Procrastinação é uma tentativa de regulação emocional. Deixa eu te explicar. Quando você fica enrolando para começar a estudar, geralmente não é só porque você tá com preguiça, é porque aquela tarefa ela carrega um peso emocional. Pode ser o medo de você reprovar de novo, o medo de não ser inteligente o suficiente, o medo de estar perdendo tempo, o medo de abrir o edital e ver o tanto ainda que você não sabe. E aí, inconscientemente, você aceita qualquer desculpa para não encarar isso. Ah, vou organizar o material primeiro. Ah, melhor eu começar na segunda-feira. Ah, o cronograma ainda não está perfeito. Porque a dor de fazer essas coisas, essas outras coisas, é menor do que a dor de sentar e encarar aquele PDF, aquele simulado, aquela matéria que você não está bem. Entender isso, obviamente, não vai resolver tudo, mas ajuda você a parar de se culpar e começar a pensar no problema certo. E tem outro problema que eu demorei anos para perceber. Eu não conseguia dizer não. Alguém me chamava para sair, eu ia. O grupo da família explodindo de mensagens ali, eu respondia tudo. Amigo pedindo ajuda, claro, deixa eu largar tudo aqui. E no final do dia eu estava exausta, frustrada, porque não tinha conseguido estudar nada. Mas aí vem aquela voz na cabeça: ah, mas você tem que ser uma boa pessoa, né? Não pode ser egoísta. E aí que tá o problema. Esse
Eu, bonzinho, que quer estar disponível para todo mundo, na prática ele é inimigo da sua aprovação. Porque você sabe o que que acontece? Você vê aquele concurseiro lá focado que não sai todo final de semana, que não fica no WhatsApp o dia inteiro, que fica ali recusando convites e as pessoas começam a julgar, né? Fulano virou antissocial, nem responde mais, tá se achando, já tá com pose de concursado. Mas sabe o que que eu aprendi? Essa pessoa não é egoísta, ela tá se protegendo, ela tá protegendo o sonho dela. E você precisa fazer o mesmo. Ter um momento seu que seja inegociável. Quando alguém chamar na sua janela de estudos, você diz agora não posso. E aceita que talvez a pessoa fique chateada e tá tudo bem, isso é problema dela. Sim, eu sei que é fácil falar, é muito difícil fazer, eu sei. Mas é necessário. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas e quando algo realmente dá errado? Quando não é questão de dizer não, mas de lidar com uma crise? É aqui que entra o que eu demorei anos para aprender. A flexibilidade não é inimiga da consistência. Uma rotina que não dobra, ela quebra. Deixa eu dar um exemplo real aí para facilitar. Teve uma época que meu pai ficou internado, teve outras pessoas da família que ficaram doentes. Obviamente que eu não conseguia estudar ali ou fazer o que devia, por mais que eu tivesse tudo aquilo planejado. Sabe o que que acontece? A gente acaba se destruindo por culpa, né? Como se eu não conseguisse manter aquele ritmo fosse um sinal de fraqueza. Até que eu entendi uma coisa, e isso eu vejo muito com os meus mentorandos, porque tudo isso que eu tô falando já aconteceu com eles, né? Já teve gente da família que adoeceu, já teve pessoa muito próxima que faleceu, já teve mentorandos que ficaram sem emprego no decorrer dos estudos. O que a gente entende disso tudo é que a vida não é linear. Uma regra que eu acho assim que funciona, né, que pelo menos é para funcionar, é essa assim. Nesses grandes abalos, uma doença, um luto, uma crise séria, você reduz, mas não desaparece. Tá? Você não consegue estudar 6 horas, como estava planejado? Estuda 1 hora, estuda meia hora. Não consegue 1 hora? Estuda 30 minutos. Nem isso está dando. Pega lá, revisa 15 minutos no ônibus, no transporte, ou resolve 5 questões. O mínimo que você puder, porque isso vai te dar uma sensação. Eu fiz algo, não interessa, eu não, minha meta era 6 horas, eu não consegui, ok, eu consegui 5 minutos. O ponto, não é você manter a performance, é manter o vínculo com o estudo. É tipo academia, né? Você vai, daí um dia você para, depois você dá uma desculpa, e aí para você voltar depois é muito mais difícil. Então, se você manter esse vínculo com o estudo, você não vai parar e aí depois é só aumentar o ritmo. Porque quando a crise passar, e ela vai passar, vai ser muito mais fácil você retomar se você não perdeu completamente o ritmo. Não é assim na academia? Você deixa de ir quando você volta, dói tudo, né? É mais ou menos isso, tá? O que que significa flexibilidade, né, no dia a dia? Significa ter um plano B, um plano C, um plano D, estudar em módulos menores que cabem em brechas. Então, assim, sei lá, você tá aguardando alguém lá no consultório, alguma coisa assim. Pega ali o celular, faz umas questões, estuda uns módulos menores, prepara alguma coisa rápida, uma revisão rápida. Às vezes isso é até legal para você opilar daqueles problemas que estão acontecendo. Uma coisa legal assim é você ter um mínimo não negociável. Eu não vou dormir se eu não fizer 5 questões. Coloca o mínimo mesmo, tá? 5 questões, 10 questões, você coloca isso, você vai se sentir muito melhor. Confie em mim. Você pode estipular esse seu mínimo. Pode ser, por exemplo, 15 minutos, ou 5 questões, ou alguma coisa assim. Mas você mantém isso sempre. Olha, eu tô há anos nessa jornada de preparar mentorandos. Então, assim, eu vejo muitos tentando, errando, recomeçando, e isso a gente acaba aprendendo. O que que é importante? Isso sim é uma coisa que eu sempre peço para os meus mentorandos. Tenha uma meta e coloque essa meta como assim inegociável todos os dias. É importante que seja todo dia, tá? Ou o mais próximo possível disso, porque quanto mais você exercita esse músculo de sentar e estudar,
mais fácil fica começar, mais rápido você entra no ritmo. Ao final de uma semana, se você juntar as questões que você resolveu, os resumos que você fez, as revisões que você acumulou, você vai ter progresso real. Não é mágica, não é método secreto, é consistência mesmo. Isso é uma coisa que eu uso na minha vida para estudar línguas, por exemplo. Eu uso o Duolingo, que é um programa muito tranquilo para aprender línguas. Eu fui para Itália sem falar uma palavra em italiano. Fiquei 3 meses lá e todo dia eu fazia pelo menos 1 hora de italiano. Eu sei que eu me virei sozinha, me viajei sozinha lá, aluguei carro, fiz um monte de coisas sem ter conhecimento da língua, mas o que que era? Era uma persistência e hoje eu continuo fazendo. Vou mostrar para vocês aqui há quantos dias que eu estou sem falhar. É uma questão de consistência. E isso pode parecer besteira. Eu estou há 1.604 dias sem falhar o estudo de línguas. Eu estudo inglês, espanhol e italiano. Já comecei árabe, alemão, mas esses eu não fui para frente. Mas assim, é uma questão de consistência, isso vale para tudo, academia, para estudo. É só continuar. É consistência, não é método secreto. Eu sei que não é fácil, eu sei que as pessoas vão continuar precisando de você, que vão surgir crises, que o Instagram vai continuar viciante, não é mesmo? Sempre vai ter uma desculpa pronta. Mas sabe o que que também é verdade? A gente não sabe se vai ter essa oportunidade de estudar daqui a 1 ano, 2 anos. Pode acontecer algo que mude. Então, enquanto você pode, protege esse tempo, sabe? Protege como se fosse algo sagrado, porque é. Resumindo tudo, rotina, ela te dá segurança, protege ela. Esquece o método perfeito. Use um que funcione. Procrastinação não é preguiça, é medo. Aprenda a dizer não. Seja flexível sem perder a consistência. Todo dia, nem que seja um pouquinho. E eu quero saber de você agora. Qual é o maior desafio que você enfrenta para manter a consistência? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você já sabe como funciona, não é mesmo? Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!